Kelly, tu chamou atenção para essa pauta do feminicídio, né, que é cultural, mas que também é um problema grave de segurança. O PG vai falar sobre esse despreparo também das nossas forças de segurança para tratar de gente com transtornos mentais. Ambos os temas são provas irrefutáveis de que nós somos um país falido em matéria de segurança pública, né? As polícias civil e militar são subordinadas aos governos dos estados, eu sei, mas a responsabilidade pela coordenação da segurança pública no nível federal é do ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele não manda na PM, mas é quem condiciona os repasses de verba, né? Estimula a padronização de protocolos, combate à lavagem de dinheiro que sustenta o crime e, principalmente, controla as fronteiras por onde passam toneladas de armas e drogas todos os dias. E até o dia 9 de janeiro deste ano, o ministro da Justiça e Segurança Pública era Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF. Lewandowski saiu do cargo alegando motivos pessoais e familiares, mas agora, com essas revelações dos últimos dias, né, me parece que os motivos foram outros. Porque agora a gente sabe que entre sair do Supremo e entrar no Ministério da Justiça, o Lewandowski prestou consultoria jurídica ao Banco Master por um valor estratosférico. Não foi um acaso, né? Não foi um encontro fortuito, foi uma indicação política feita pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Ele mesmo já confirmou admitiu a informação da Andresa Matais. Exatamente. E se fosse só isso já seria ruim, né, Kelly? Mas ao que tudo indica, o escritório da família dele, que apesar de muita gente dizer que o escritório da família é uma coisa, o escritório dele é outra, o nome do escritório é Lewandowski Advogados, continuou recebendo dinheiro do Daniel Vorcaro, o homem que aparentemente conseguiu comprar toda a República, né? Enquanto ele ainda estava no cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Foram 5 inacreditáveis milhões que o ministro diz que são legais, mas o problema aqui já passou há muito tempo da legalidade, né? E não foram por conta dos olhos azuis do ministro Lewandowski, com todo o respeito. E só um parênteses sobre o que tu está dizendo aqui, porque o Gabriel falou que passou, né, a questão não é mais só ser legal ou ilegal, vai haver uma série de investigações, espera-se, né, Gabriel, sobre isso, mas talvez nada esteja criminalmente comprovado ainda, mas é importante, acho que é isso também que tu te refere, de certa forma, que a democracia não se sustenta só com o que não é crime, né, claro. Kelly? Ela se sustenta com distância, com aparência de neutralidade, com confiança pública, né? Então aqui, um banco pequeno, né, Gabriel? Isso. Com uma influência desse tamanho, a gente não está falando do Itaú, Bradesco, isso, né? O Banco do Brasil é um banco médio, pequeno, que de repente aparece nos gabinetes, aparece em escritórios, em decisões. Reunião na Granja do Torto. Exatamente. Então isso sugere fora da agenda. Não é uma questão de força econômica, né? Até pelo tamanho da instituição a gente vê isso, mas de estratégia política. Isso. Comprar proteção institucional, que é mais barato que cumprir regras, né, Gabriel? Com toda certeza. É um problema institucional, ele ultrapassa a legalidade, né? E eu acho que é esse tipo de embaralhamento entre poder, dinheiro, Estado, é isso que ajuda a explicar por que o Brasil não consegue avançar na segurança pública. Falta credibilidade, falta autoridade moral, falta clareza de papéis, né? O que é responsabilidade de quem, e falta, ao que tudo indica, moral. Porque quem coordena a segurança do país não pode ter suspeitas de irregularidades rondando sobre si. Então acho que é preciso a gente cobrar reiteradamente as autoridades todos os dias. A gente tem que responsabilizar quem deve ser responsabilizado. E aí, para finalizar, acho que tem um incômodo importante nessa história, que é, durante o governo anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi muito cobrado, e com razão, tanto pelas suas falas evidentemente misóginas, quanto pelos índices de violência. E agora que os feminicídios estão batendo recorde, a indignação com o governo federal parece que passou. O que me parece um indicativo também de uma das razões pelas quais os índices não melhoram, né? A pauta importa menos do que quem está no poder. E assim não há país que avance. É de uma tristeza profunda que o sistema, tal como a gente já viu, né? Em mensalão, em emenda Pix, o sistema se organiza para nos roubar. E aí o sistema, essa entidade, nessa instituição que não é palpável, o sistema é formado por brasileiros que ocupam esse lugar, né? Por deputado, por ministro, que não se sente constrangido. E do que eu ouvi, né, conversando com algumas pessoas que acompanham esse tema, é que a pessoa me disse que ele é um contrato que apareceu, agora 2, né? Imagina os que a gente não sabe. E nós estamos falando do contrato do Master porque a Polícia Federal apreendeu documento, celular. Então isso está vazando. Agora e os outros?
casos. Eu também ouvi, né, e tomo muito cuidado aqui, porque depois a gente acaba tomando um processo, mas a gente ouve de bastidores que essa é uma prática. Que é preciso contratar não vou fulanizar aqui, até porque eu não tenho elementos para isso, mas é uma prática. Isso aí qualquer advogado não vai admitir em on, como a gente fala, né, mas nas conversas, que qualquer pessoa que vai advogar no Supremo sabe desta prática de eventualmente contratar escritórios ligados, linkados a ministros, né, parentes, filhos, sobrinho. Até o Fachin falou em filhofobia. Não se trata disso, ministro. Se trata de quando tem relação, aí o ministro se declara suspeito. Aí se o ministro, que é o guardião da lei da Suprema Corte, não cumpre a lei, não cumpre o dever de se declarar suspeito, sendo que a esposa tem um contrato, tem uma proximidade evidente. Proximidade, estou sendo educada até. Evidente que há uma suspeição. Evidente que a pessoa tem que se sentir constrangida. Olha, minha esposa, os meus filhos têm um escritório que estão... Então eu não posso. Isso foi dito pelo Cacai, né, Kelly? Que é o advogado mais próximo do Supremo que existe no Brasil. Quer dizer, não é uma conclusão nossa, né? Só. Até vou corrigir, porque nesse caso é a esposa do Moraes, né? Mas no caso do Toffoli, que tem o resort, que tem o jatinho, recebeu, né? Cara, é evidente, né? Não precisa ter muita elucubração de raciocínio, inteligência, é evidente. Eu falo, até as emas do Palácio da Alvorada conseguem compreender isso, que há uma suspeição, né, PG? Mas não tem a menor dúvida. Evidente. A situação do Toffoli é insustentável, mas eu acho importante lembrar que nem sempre isso ocorre no Brasil, Gabriel, mas já ocorreu, né? Escândalo bom é escândalo que gera regra, né? Então, o problema maior... Claro que é um problema sério, né? Mas a questão, assim, se o Lewandowski, Toffoli, Alexandre de Moraes cometeram erros individualmente ou até praticaram crimes que precisam ser investigados, isso é uma questão importante, mas menor, né? O problema maior é que o sistema, Kelly, permite que um banco investigado frequente a sala dos que decidem sobre ele. E isso é uma falha institucional violenta e que precisa ser corrigida agora, né? Ontem. Então o escândalo serve para isso.